A SMV é uma iniciativa da Clint e nós queremos fazer a sua empresa vender mais. Para alcançar esse objetivo, criamos a SMV, uma semana com muito conteúdo que vai ajudar a crescer o seu negócio no digital. Prepare a sua mente para receber muitos insights e aproveite o vídeo. Olá, galera, sejam bem-vindos aqui à SMV20. Aqui é o Rodrigo Martucci, eu sou o CEO da Nação Digital. Estou essa semana aí conversando com as feras de mercado sobre tecnologia e inovação. É um prazer ter vocês aqui com a gente. Convido todo mundo a compartilhar nas redes sociais, hashtag SMV20. Vamos compartilhar esse conhecimento aí e chamar a galera para participar. Combinado? Bom, hoje temos uma fera de mercado aqui, o diretor da Encuca, né, que é o Lucas Stefanello. É uma fera especialista em tecnologia para negócios, AI, né, Data Science, Big Data. É o sócio-diretor da Encuca e é mentor e investidor em startups de tecnologia. Também é coordenador da comunidade WordPress de Floripa e um grande incentivador e participante de projetos sociais. Lucas, é uma honra, cara, muito obrigado por participar e estamos ansiosos aí para aprender com você. Legal, eu que agradeço, Rodrigo, muito legal esse evento. Acho que o pessoal ganha muito conhecimento e sai com seus negócios turbinados, né? Depois de um evento desse, você consegue aplicar muita coisa, assim, e ter uns diferenciais de mercado bem importantes, né? Então, sugiro que o pessoal acompanhe aí a semana, que tá bem legal. E agradeço mais uma vez, Rodrigo e o pessoal também da Clint, né? Por proporcionar para a galera aí esse evento tão legal. Show de bola. Bom, Lucas, queria pedir para você falar um pouquinho da tua história, tua experiência aí como diretor da Encuca, né? Todo esse relacionamento que você tem tido com a tecnologia e com tudo isso aí. Uhum. Legal. O assunto hoje é inteligência artificial, né? Aplicada ao e-commerce, que é, digamos, a ponta, né? Do que o limiar, talvez, do que dá para fazer hoje na internet para negócios digitais, né? Mas existe toda uma caminhada até chegar nesse ponto, né? E a minha história vem acompanhando essas tecnologias, né? Junto com comunicação. A minha formação inicial é jornalista. Eu trabalhei como jornalista nos meios tradicionais por um bom tempo, né? E peguei justamente essa transição, assim, do mercado de comunicação, né, com o surgimento da internet, dos blogs, os jornais sistematizando e automatizando muita coisa, e vários dessas pessoas de comunicação indo para o mercado e precisando estruturar novos negócios, né, se tornando empreendedores muitas vezes, e estruturando no início lá, né, quando nem existiam sites direito, a internet estava começando, então tinha muito blogger do Google, por exemplo, que era uma das primeiras ferramentas usadas, né? E então a minha base é comunicação, mas eu sempre gostei de trabalhar com tecnologia junto. Então, nos horários que eu não estava trabalhando com comunicação, eu estava ou estudando programação ou, né, ajudando alguns desses profissionais a se colocar no mercado digital. E peguei, inclusive, a transformação digital da rádio, em que eu trabalhava no interior do Rio Grande do Sul, que mais ou menos num período assim de 5 anos passou de usar cartuchos assim em rolo, né, aquela coisa bem antiga, para evoluir para o computador. Então passou por MD, fita cassete e todo aquele arsenal de CD, discos, tudo aquilo cabia num computador. E aí, claro, tinha as pessoas que precisavam lidar com aquela nova realidade e tal. Então foi uma experiência bem bacana. Como a minha especialização foi caminhando mais para tecnologia, né? Eu fui, ao longo do tempo, ajudando várias pessoas de comunicação no início a fazerem essa transição, né? Do jornal, da TV para o digital, né? E associando a isso. E aí, com o tempo, claro, né? Escalando vários negócios, a gente pegou toda essa jornada de produto do cara que começava com blog, que ele escrevia muito bem, daí ele precisou ter um site para vender serviços, consultorias e tal,
para migrar para um e-commerce, um EAD associado, e aí começou os aplicativos e softwares. Então, a gente foi se especializando ao longo do tempo, né? E aí veio a criação da Encuca para estruturar esses ambientes digitais, que a gente chama que às vezes é um software que a pessoa vende SaaS, só que para oferecer aquilo precisa de um site, para vender produtos precisa de uma loja, precisa estar num servidor, isso funcionando muito bem, né? Então, a gente sempre deu esse suporte aqui na Encuca a todo o digital que a empresa possa precisar. E aí agora, com novas tecnologias e o acesso a novas coisas, né, a dados e a análise desses dados, a gente consegue, por exemplo, construir camadas de negócio nessas empresas, né, e o e-commerce é um dos que mais se beneficia com essas tecnologias. Você consegue montar estruturas de dados para analisar e otimizar ao máximo, claro, a experiência dos usuários, né, que acessam os produtos e serviços, naquela máxima de que todo mundo sabe que você coleta o meu dado, mas eu espero que você faça isso para retornar para mim alguma experiência melhorada, né? Então, esses são os negócios que hoje a gente acredita muito, né, e vê os resultados que são os que mais crescem, que prosperam melhor, né? E então, na Encuca, a gente vem aplicando essas tecnologias para resolver esses problemas que os negócios têm, uns mais simples, outros bem mais complexos, né, no mercado digital. E essa é a minha jornada, então, empreendedora, né, nesse meio aí, agora, ao longo de mais de 10 anos de mercado. Perfeito, cara. Parabéns pela trajetória. E então, assim, entrando um pouquinho, você comentou, né, queria que a gente falar um pouquinho na prática, né, como é que a gente usa inteligência artificial para o e-commerce, questão de experiência de compra, experiência do usuário, como é que está sendo feito isso? Sim. Bom, tudo é focado na experiência do usuário, né? Então, por exemplo, no uso que você coloca num e-commerce, por exemplo, de um chatbot, que seja, né? Mas que não seja um chatbot de simples resposta, né? Onde ele consiga fazer uma análise dos comentários dos clientes, ele fornecer, através dessa análise, serviços personalizados, né? Quem está tentando comprar ou quem está conhecendo melhor os produtos e serviços do e-commerce, já é um uso, né, bem bacana que as empresas de e-commerce poderiam aplicar, né? A gente vê que muitas delas ainda não têm isso implementado e poderiam tirar vários ganhos disso, né? Então, cada vez mais, e claro, a pandemia acelerou isso, né? A gente está até cansado de ouvir esses comentários, mas é justamente isso, né? Agora mais pessoas dependem da internet e esperam uma experiência de compra de alto nível. Inclusive, a gente estava discutindo há tempos atrás sobre, inclusive, a inclusão de pessoas que, por muito tempo, estiveram fora, por exemplo, da análise sobre melhoria de experiência de usuário. Geralmente se foca nas pessoas que têm já uma facilidade de uso, né? O pessoal talvez mais jovem, meia idade, mas hoje, por exemplo, pessoas da melhor idade precisam também utilizar essa tecnologia para comprar coisas na farmácia, para comprar coisas no supermercado, só que a usabilidade das coisas que a gente veio criando até então, né, como tecnologia geral, não levava muito em consideração esse público, né? Então, inclusive, a aplicação de inteligência artificial para entender se o seu público está nessa faixa, não está, que dificuldades ele tem, não tem, e como melhorar essa experiência, né, fica muito facilitada com o uso, por exemplo, né, um exemplo seria, por exemplo, o chatbot. Aí, claro, a inteligência artificial é legal porque ela vai aprendendo com o processo, né, então, você vai conseguindo com isso, talvez, transformar totalmente o seu e-commerce, o seu site, né, enfim, ou trazendo funcionalidades novas que são mais inteligentes para o seu usuário, né, quando ele tiver nessa experiência. Outros exemplos que tem de aplicação, assim, seria, por exemplo, em recomendações, né, mecanismos de recomendação, que usam os dados do cliente, por exemplo, comportamento de compra, preferências de marcas de produtos que ele faz dentro do e-commerce da pessoa, né, e essas recomendações cruzam com dados de perfil, histórico de exibição, por exemplo, né, outros dados da pessoa, para recomendar produtos eletrônicos que
que sejam, por exemplo, correspondentes com o que ele está buscando, ou que você compre coisas agrupadas, por exemplo, a pessoa está procurando um tênis para corrida, por que não oferecer também um shorts de corrida, uma camiseta específica para aquilo, né? Talvez ele precise de todo o equipamento para fazer aquilo. Então, a gente consegue, através dessas recomendações mais inteligentes, fazer isso. Outra coisa bem legal, assim, para aplicar, é também fazer uma pesquisa que seja centrada no cliente, né? Então, quando ele vai usar o e-commerce, enfim, né? Ele espera, quando ele fizer a pesquisa sobre produtos e serviços, que ele tenha, né, recomendações ali relevantes. Ele não quer ver coisas que não tenham a ver com o que ele está buscando, né? De novo, é algo que melhora a experiência do usuário. E a inteligência artificial ajuda também a restringir esses resultados, porque é aquela coisa, né? Pode ser também um mau uso dessas análises, se ele faz uma pesquisa e você mostra para ele um produto que não tem nada a ver. Então, fica muito evidente nessa experiência, né, que você não está, talvez, usando direito como deveria para melhorar a experiência dele, né, com base nisso. E a inteligência artificial ajuda a gente a criar essas estruturas de dados para justamente analisar e retornar coisas relevantes, né. Benefícios que isso traz, né, por exemplo, diminuir o abandono do carrinho. Então, se você usa a inteligência artificial, provavelmente você vai converter os clientes que antes abandonavam os carrinhos, porque você vai talvez entender que precisa diminuir a quantidade de cliques até ele fazer a compra, facilitar essa jornada, né? Analisar os dados, enviar e-mails automatizados com base nisso, né? Com conteúdo bem personalizado, por exemplo, para ajudar ele na escolha dos produtos, né? E outro ponto interessante também pode ser, por exemplo, a pesquisa por voz ou pesquisa por imagem. Então, essa é uma tendência também, né? Pesquisar por voz é algo muito mais natural para as pessoas fazerem do que digitar. E mesmo agora com, por exemplo, né, reconhecimento facial, análise de imagens, você consegue também fazer uma busca por produtos com base em uma referência de imagem que você tenha, né? Então, isso vai ganhando cada vez mais volume e as pessoas vão se acostumando com esse tipo de interação com os e-commerce, né, sites, enfim, sistemas. Então, é importante que você tenha essas tecnologias, se possível, claro, no seu e-commerce, porque elas vão fazer você alcançar aquele nível, que é um nível que talvez você vê só em recomendações de grandes e-commerce, né, mas essa tecnologia, ela hoje está mais acessível para você aplicar na sua loja também, né, e garantir isso. Então, por exemplo, pesquisa por voz, é muito importante que você não pense mais apenas na palavra-chave mais buscada no Google, por exemplo, né, mas que se use daquela palavra-chave que as pessoas teriam mais facilidade na busca por voz, que seria, eu gostaria de ver uma loja próximo de mim, próximo de onde eu estou, aqui perto, né, então, associar isso com outras palavras, por exemplo, de geolocalização, pode ser uma coisa bem legal para você tirar proveito, né, desses detalhes que, por exemplo, o algoritmo do Google hoje já leva em consideração, né, então pode ser bem legal. E aí, claro, pesquisa por imagem, por exemplo, você pode usar a pesquisa por imagem cruzada também com análise e recomendação, né, que eu falei antes, e você sugerir, por exemplo, a pessoa sobe a imagem de um tênis, você oferece as meias de corrida, camiseta, enfim, né, um shorts, isso pode ser bem relevante, assim, e com certeza vai causar um impacto bem positivo no negócio, né, no seu negócio, porque você vai cada vez mais especificar quem que é essa pessoa e o que ela gostaria de ver. E aí, através desses dados, você vai trazendo essas inteligências, né, para retornar para o usuário em uma experiência de compra, né, cada vez mais sensacional, assim, aquela experiência wow. Sim, perfeito. Cara, aí você tocou ali no ponto do chatbot, né? Então, o chatbot ele foi criado e a gente encara até hoje, e eu sou desse time também, né? Que, na verdade, é um jeito das empresas economizarem dinheiro com menos atendente, né?
e tentar escalar o volume de atendimento. Mas eu acho que, pelo que você está dizendo, né, quando a empresa realmente coloca o esforço, né, a preocupação em fazer com que o chatbot seja melhor, ele está sendo implementado não para cortar custo, mas para melhorar a experiência, né? E assim, às vezes a gente tem dificuldade de ver isso. Você acha que isso é possível? Para onde que está indo esses chatbots? O que que dá para ser feito para realmente fazer um negócio legal, sabe? Que a galera curta e que não, né, acabe não atrapalhando. Muitas vezes só atrapalha aquele treco lá. Qual que é a opção para eu falar com uma pessoa? Né? Exatamente. É porque tem o grande ponto é assim, né? Você tem que usar, por exemplo, essas tecnologias que vão aprender e evoluir, né? Ou seja, talvez ela vai começar como uma experiência, talvez, né, não tão incrível, mas você vai treinando aquilo. Então, quanto mais interações aquela tecnologia tiver com as pessoas, né? E claro, uma das vantagens do início, inclusive, do chatbot era, claro, diminuir o número, talvez, de atendentes que você precisava ter, né? Então, o chatbot atende ali, sei lá, centenas, milhares de pessoas, até que valida mais ou menos o que ele quer e direciona, né, essa conversa. Mas, quando você coloca uma inteligência a rodar por trás disso, ela vai começar a aprender, inclusive melhorar as respostas, melhorar as indicações, né? E esse talvez o diferencial, assim, do que a maioria das pessoas usa como talvez só um assistente, né? Ou só um chatbot de conversa para um mecanismo que tem um algoritmo ali que entende, né? E aí você consegue cruzar isso com recomendações cada vez mais assertivas, né? Você começa a botar, por exemplo, sei lá, algoritmo de reconhecimento de voz, o assistente virtual você consegue conectar com outros assistentes, né, que existem, e você consegue botar processamento, por exemplo, de linguagem natural, que cada vez mais estão melhores, entendendo cada vez mais, né? Então é um processo evolutivo isso. E aí você cria uma interface onde cada vez mais a conversa com o assistente se torna parecida com conversar com uma outra pessoa, né? Claro que ainda existe um bom caminho a se percorrer até isso acontecer, né? Mas quanto antes você começa a aplicar essas coisas, antes você vai entender e customizar essa interação para o seu negócio e para o seu público, né? Então, por exemplo, você pode cruzar esse atendente com uma experiência imersiva de realidade virtual ou realidade aumentada, né? E, por exemplo, possibilitar que a pessoa prove, né, e visite aquela loja, aquele espaço, sem precisar sair de casa, né? E aí qualquer pessoa pode, por exemplo, virtualmente simular o uso da roupa, ou uma compra, né, sem sair de casa. Então, todas essas tecnologias, elas são possíveis de você modelar, mas sempre depende, claro, como eu falei, é uma escala, né? Existe um processo todo até você conseguir chegar nessa aplicação específica de que um mostruário de realidade aumentada, dependendo do tipo do meu cliente, vai fazer sentido ou não, né? E essas camadas, geralmente, elas percorrem, primeiro, ter uma stack de tecnologias que esteja segura, esteja acompanhando o mínimo possível da evolução das tecnologias ao redor, né? Por exemplo, a atualização de navegador, atualização de versão de computador, celular, etc., que seria o mais básico, e aí você começa a construir camadas de dados em cima dessas interações para estruturar esses dados, né? Para no futuro você conseguir criar, então, essas experiências incríveis. E aí você vai modelando e otimizando. Por exemplo, entra nesse pacote o marketing de SEO, por exemplo, entra o marketing de performance, entra a melhoria de toda a jornada, né, do cliente, até que você entende que exatamente nesse ponto você vai conseguir melhorar muito e aumentar as vendas, inclusive se você aplicar alguma dessas tecnologias para resolver um problema, claro, né? Então, é importante chegar nesses pontos, assim, para essa aplicação. Mas a evolução do chatbot é nesse caminho, né? É num caminho de cruzar várias informações e você conseguir trazer isso
o cliente. Por exemplo, você pode entender que a pessoa, onde a pessoa está conversando com você, por exemplo, está chovendo no momento, e aí a recomendação que você faz de um produto naquele dia para ele pode ter relação com isso, né? Pode ter relação com, sei lá, um protetor contra a chuva, algo assim. Então, você consegue trazer informações de fora daquele universo, né, muito fechado, restrito, que você tem, se não tivesse uma análise dessas, né? Uma análise mais ampla, por exemplo. Perfeito, perfeito. E aí, entrando também num outro ponto, sobre esses mecanismos de recomendação, né? Uhum. Como é que é feito, como é que eles funcionam, né? Como é que é feito esse julgamento do que vai ser mostrado, como é que é angariado essas informações, como é que funciona isso? Uhum. Sim. Bom, por exemplo, um uso bem interessante disso são as campanhas promocionais personalizadas, né? Você consegue segmentar, por exemplo, essas promoções com base em tendências, localização, comportamento do cliente, origem do tráfego, de onde ele está vindo, né? Até mesmo, por exemplo, como eu citei antes ali, você cruzar isso com, por exemplo, dados meteorológicos, né, do local, e sugerir, então, uma vitrine diferenciada para ele se tiver chovendo onde ele está, né? E se tiver ensolarado onde ele está, você muda a vitrine, por exemplo, que vai mostrar para essa pessoa, né? Então, você consegue destacar produtos relacionados diferentes, você consegue trazer mais inteligência para isso, né? E aí você tem também informações estratégicas bem mais rápidas. Então, por exemplo, a pessoa poderia interagir com o assistente virtual para entender quais são as informações, por exemplo, de faturamento, se aquele produto tem no estoque ou não e tal, né? Você consegue trazer, talvez até gráficos dinâmicos para ele entender isso, e isso vai te respondendo em tempo real, né? Então, é uma experiência bem melhorada. Outra coisa interessante também, para quem é dono daí da loja, né? Do e-commerce, é você conseguir ter dados bem aprofundados para analisar, né? Por exemplo, você pode integrar com outros aplicativos, cruzar dados de audiência, cruzar dados com, talvez, o CRM que você usa, com o gestor de estoques, e ele vai gerando insights para você, que seriam, claro, talvez impossíveis antes da inteligência artificial existir, né? Antes você não conseguia ter um poder de processamento desse nível para conseguir coletar várias informações e delas ter insights em tempo real para ir melhorando essa experiência, né? E um ponto bem importante também é a questão das fraudes, né? Que tem muito no e-commerce. Então, a inteligência artificial, ela consegue, quando aplicada para esse fim, né? Para um fim mais de segurança do e-commerce, ele consegue auxiliar, por exemplo, para você antever uma fraude, né, ou detectar isso de uma forma mais rápida. Então, ele pode, por exemplo, cruzar informações do IP da pessoa com outros sistemas, né, sistemas de terceiros, inclusive, e aí receber alertas, por exemplo, se determinada atividade foi suspeita, né, ou se algo fraudulento está em curso no uso da loja. Então, tem várias aplicações, né, para essas recomendações que você pode tirar. Inclusive, o pessoal, um tempo atrás, levantou o questionamento, né, sobre, por exemplo, os anúncios das redes sociais, que os equipamentos estariam ouvindo você o tempo inteiro, e com base nisso processando essa informação, e aí sugerindo recomendações de anúncios que não teria como saber de outra forma, né? Na verdade, são tantos dados que as pessoas deixam na internet, não só elas, mas as pessoas relacionadas a ela e tal, que um poder de processamento de inteligência artificial consegue cruzar esses dados, mapear isso, né? E a recomendação vai tão assertiva que parece que você está lendo o teu pensamento, né? Mas Eu na acho que verdade eles não não. estão escutando, então. Os estudos feitos, o assistente de voz do celular até pode escutar se você
permitir, né? Mas nos estudos feitos, ele não transmite esse dado para um outro lugar, né? Teria que processar num servidor externo para daí retornar isso em alguma coisa. Então, até agora, né, nos estudos feitos, essa informação não sai do celular. A não ser que, claro, você está usando o assistente de voz mesmo, né? Aí sim. Aí ele vai te ouvir e vai buscar fora para te ajudar. Claro, isso. Mas normalmente mas, só ter o celular assim próximo não. Eu tenho aqueles aparelhinhos aqui no escritório tem o Alexa, né? Em casa tem o Google. Legal. Sim. E eu não sei, eu não tenho segurança de que ele está ouvindo, não. Esses são mais específicos daí para voz, né? Esses eles escutam, mas o celular da pessoa não tem essa mesma, né, essa mesma dinâmica aí. Mas é um assunto polêmico, né? É um assunto bem interessante, assim, porque são coisas novas e é um poder tecnológico que não se tinha até então, né? Então, para muitas pessoas, isso é novidade, e inclusive tem alguns desafios pela frente, né? Que seria, por exemplo, as fake news, que é uma inteligência artificial criando ali notícias falsas, às vezes até com o rosto de uma pessoa que não existe, você não consegue dizer se aquilo é real ou não, né? Então, é um nível tão aguçado que vai ficando cada vez mais. Então, tem limites éticos, né, no uso desses dados, dessas tecnologias, e é importante, claro, né, você ter essa preocupação, inclusive, quando for iniciar um projeto desses no seu e-commerce, né? Porque os dados das pessoas, eles merecem todo esse cuidado, essa segurança, né? E, claro, tem que ser usados não só com ética, mas, claro, para melhorar a experiência dessas pessoas, né? Então, tem toda uma discussão ética aí em cima disso também, né? Isso aí. Mas agora falando um pouquinho de voz, né? O que você tem enxergado aí? Qual que é a tendência para esse lado? Como é que está a nossa infra? O que falta para isso popularizar no Brasil? A gente sabe que nos Estados Unidos, né, tá bem já massificado, né? Acho que 40 milhões de aparelhos já, esses assistentes de voz, né? Fora do celular, contando esses de Google Home, Alexa e a da Apple. Como é que você está enxergando isso aqui no Brasil? Então, o Google fez uma mudança bem importante no algoritmo, né, na virada ali de 2019, que eles passaram a usar um processador de linguagem natural bem mais preciso, né, justamente para trazer mais esse entender, não só a palavra-chave que a pessoa, né, a palavra-chave do marketing, que é tão batida, as pessoas já trabalham bastante com isso nos textos e tal, mas então, entende o contexto do que você está falando, né? Não só a palavra-chave especificamente. Então, as pessoas vão precisar, para tirar melhor proveito disso, vão precisar considerar isso, né, nos conteúdos quando forem, ou quando continuarem trabalhando com esse marketing digital tradicional de texto, só que focando para tirar maior vantagem desse processamento por voz, por exemplo, né? Então, o algoritmo do Google, ele entende, por exemplo, quando você pesquisa lá, por exemplo, eu quero um protocolo para retirar um remédio, né, para um familiar, por exemplo, né? Ele vai interpretar isso, essa busca, e ele vai te trazer já o documento que você precisa preencher para ir retirar um medicamento para o seu familiar, e não necessariamente artigos sobre remédios de familiar ou artigos sobre isso, né? Então, ele vai ficando cada vez mais especialista em entender o contexto da busca, e aí as pessoas precisam, claro, passar a utilizar mais isso, né? E linguagens da voz, que seria, como eu citei antes, usar o que está crescente hoje, né? Usar mais essa linguagem geográfica, as pessoas que não querem andar longe, elas querem saber como se resolve perto, né? Onde é que eu compro as coisas de uma forma mais rápida, então elas vão usar esses meios, né? Os meios da voz para entender. E aí, as estruturas tecnológicas, né? Vamos dizer assim, o e-commerce da pessoa, a plataforma, o site, ela precisa estar preparada para indexar isso, né? E tirar o proveito dessa linguagem falada, ou pesquisa por imagem, que a gente citou antes, né, outra
outra tendência, além da pesquisa normal, que é feita por texto, né, e só palavra-chave. Então, a qualidade do conteúdo, usando mais o contexto específico, vai ser muito, muito legal. E a busca, né, o resultado, por exemplo, do Google também modifica, né, modifica várias vezes. Então, agora, inclusive, o favicon do site ou da loja da pessoa referencia a marca na busca, né? Então, sites, por exemplo, que não tem esse cuidado de colocar o favicon, que é aquele desenho do lado da aba lá, né, do nome da sua empresa, isso também está aparecendo cada vez mais nas buscas. Então, eles estão pegando esses detalhes que cada vez referencia melhor para transformar aqueles conteúdos em únicos, né, quando a pessoa vai buscar. Então, são detalhes, assim, que é legal se a pessoa consegue aplicar isso no e-commerce, e ter essa preocupação quando for escrever, né, ou quando for aplicar uma tecnologia que também tem pesquisa por voz ou também tem pesquisa por imagem, né, dentro da plataforma. Perfeito, excelente. E agora, para a gente finalizar, chegando no final aqui, queria te fazer a última pergunta, cara, que é assim, visão lá de cima, 10 mil metros de altura, como é que a inteligência artificial vai impactar o e-commerce? Sim. Eu acho que o primeiro questionamento, assim, que as pessoas, que os donos de e-commerce, né, que são as pessoas preocupadas em trazer, talvez, novidades tecnológicas que estão nos acompanhando aqui no evento, elas precisam pensar justamente nisso, assim, né? Primeiro, o impacto, claro, que inclusive a pandemia trouxe um crescimento de vendas em quem estava preparado, né? Mas trouxe vários desafios para quem não estava. Então, você precisa, claro, entender quanto você está gastando, por exemplo, com marketing na sua empresa, para ver o quanto esse marketing está, de fato, trazendo um resultado, e se talvez uma parte desse valor não precisa ser aplicado em tecnologia, né? Para melhorar a experiência do usuário com o passar do tempo. Então, a gente tem clientes, claro, que gastam, por exemplo, milhões em marketing, né? Tem quem gasta talvez 20 mil, 30 mil em marketing, e foi entendendo que boa parte desse investimento poderia ser aplicado, né, em tecnologias que fossem mais relevantes. Então, entender exatamente se o seu e-commerce ele está evoluindo não só nas estratégias de marketing, mas também nas estratégias de tecnologia, né? Querendo ou não, as empresas hoje cada vez mais vão se tornar empresas de tecnologia, né? Onde a tecnologia é uma parcela importante. E aí existe, claro, né, o que a gente tem construído junto aos nossos clientes e parceiros, que é justamente essa evolução digital do negócio, né? Então, você começa, estrutura um negócio digital e você tem a sua clientela, mas hoje é importante você começar a preparar ele para ter essas tecnologias de ponta que a gente trouxe aqui, né, que são os limiares do que tem para fazer, talvez aplicar um mostrador em realidade aumentada, talvez aplicar uma inteligência artificial no seu negócio, e começar estruturando isso justamente para entender se a tecnologia está adequada para proporcionar esse crescimento, se você tem uma camada de dados estruturada para receber esses diversos dados, né, e para a gente conseguir fazer uma análise em cima disso. Você vai melhorar, por exemplo, as camadas de SEO, mas não só o SEO de conteúdo, né, mas principalmente agora o SEO on-page, por exemplo, né, aquele SEO que, sei lá, tem mais de 200 e poucas técnicas diferentes que você pode aplicar no seu e-commerce e ele ter um diferencial em cima também da estratégia de conteúdo, né, então ele é um impulsionador ainda disso. E aí você consegue estruturar camadas, por exemplo, de performance, né, às vezes um diferencial de mercado não precisa ser você aplicar inteligência artificial no seu negócio, mas talvez se o seu e-commerce carrega em 1 segundo e o do seu concorrente não, né, ou a experiência do usuário ser mais agilizada em cima disso, né, inclusive teve uma atualização bem legal que saiu essa semana do WordPress, para quem usa, né, o WordPress, que é um framework que o pessoal usa para construir sites, algumas lojas também, que agora traz justamente esse carregamento de imagens, fazendo isso
numa maneira escalonável, né? Então, você não precisa esperar carregar tudo, ele vai carregando paralelo várias coisas. Então, o pessoal está preocupado em trazer performance, né, que melhora a experiência. E aí, com base nisso, você consegue ver e metrificar, aí sim, usando algumas análises mais aprofundadas, toda essa jornada que a pessoa está fazendo, né, o seu cliente, enfim, está fazendo para adquirir um produto. E será que ele tá conseguindo achar exatamente o que ele quer ou coisas parecidas com o que ele busca, né? E aí isso traz algumas melhorias que às vezes necessitam você transformar inteiro o seu e-commerce, né? Ou às vezes trazer funcionalidades um pouco diferentes, bem focadas em resolver esses problemas que têm um impacto bem grande no crescimento do e-commerce. E por fim, quando você tem toda essa estrutura montada, que a gente chama uma pirâmide de evolução, né? São camadas que você vai construindo, você consegue finalmente aplicar uma tecnologia diferenciada, provavelmente, né? Se você está nessa jornada, vai ser um diferencial de mercado, né? Depende, claro, dos seus concorrentes, mas vai ser um diferencial bem importante você aplicar alguma tecnologia diferenciada, que dificilmente outros terão, né, por enquanto, no seu nicho de atuação. Então, você consegue montar, por exemplo, esse mostruário realidade aumentada, aplicar técnicas de machine learning, ter assistentes, né, que a gente comentou, ter recomendações específicas, né, você muda a sua vitrine dependendo o clima onde está a pessoa acessando, né, então você consegue fazer todos essas customizações no e-commerce baseado nesses dados, baseado nessas informações que vão transformar a experiência de quem acessa, principalmente, numa experiência incrível, né? E aí, esse é o que a gente aqui na Encuca acredita ser a evolução digital dos negócios, né? Então, tem vários negócios que estão em maturidades diferentes desse processo evolutivo, né? Mas a cada um desses é possível, né? E tem várias formas de a gente pensar diferenciais para conseguir crescer e ir evoluindo, né? E melhorando essa interação dos usuários com a plataforma digital. Perfeito, excelente. Lucas, muito obrigado, foi um prazer enorme, aprendemos bastante, espero que todos tenham gostado também, e até a próxima. Legal, nossa, eu que agradeço, Rodrigo, acho bem bacana, né? De novo, reforço, o pessoal acompanhe o evento, é um evento bem bacana mesmo, traz muitos insights de mercado para o pessoal aplicar, né? Deixo o meu convite, claro, a todos que quiserem entender e aprofundar um pouco mais sobre esses assuntos, né? Aqui a gente pincelou vários, assim, mas no YouTube, no canal da Encuca, a gente tem vários vídeos lá sobre isso, aprofundando desafios de mercado, de negócios, né? De talvez negócios que tenham o mesmo desafio de mercado que você que está nos assistindo, e como que a gente fez para, né, às vezes contornar isso, ou trazer um insight diferente, aplicar novas tecnologias, agregando ao que a pessoa já tinha para evoluir, né? Tem dicas também legais no Instagram, que é @encucaviva. Lá a gente sempre tem materiais, bacana estar interagindo com o pessoal lá, né? E quem tiver interesse em conversar, falar com um dos consultores da Encuca, pode entrar em contato pelo site, encuca.net, e lá com certeza a gente vai debater, vai entender melhor qual que é os desafios a serem superados, né? E vai ajudar, claro, com alguma experiência, com alguma tecnologia que seja de fato importante para cada caso, né? Cada caso é um pouco diferente, então é bem sob medida mesmo essa consultoria, né? Mas com certeza tem solução. Com tecnologia dá para fazer quase tudo, se não tudo, né? Com certeza. Valeu, meu amigo, um abraço. Valeu, pessoal, um abraço. Valeu, Rodrigo. Espero que você tenha gostado de assistir esse conteúdo e que tenha feito sentido para a realidade do seu negócio. Fica aqui o convite para você conhecer a Clint e as outras formas que temos para ajudar o seu negócio a crescer. Somos uma plataforma que conecta empresas a fornecedores de serviços digitais. Você entra na nossa plataforma, faz um cadastro rápido, conta um pouco sobre as suas necessidades e nós encontramos a agência digital ideal para o seu negócio. Tá precisando vender mais pela internet? Nós sabemos como te ajudar nisso.